Vamos, neste bloco, estudar a participação das instituições financeiras como intermediários no mercado de capitais. Vamos iniciar pelas atividades, pelas operações do chamado segmento Corporate Finance. Corporate Finance é a atuação das instituições financeiras na assessoria dos processos de fusão, incorporação e aquisição de empresas. E para a gente entender estas operações, vamos primeiro destacar o significado destes conceitos. Vamos ver então o que é fusão. Fusão é quando duas empresas se unificam numa terceira e esta terceira assume todos os direitos e obrigações das empresas que se fundiram. As empresas deixam de existir. A nova empresa absorve o total dos ativos e dos passivos, dos direitos e das obrigações das empresas anteriormente existentes, duas ou mais. Um exemplo relativamente recente, bastante conhecido de fusão, foi a criação da Ambev. A Ambev foi criada a partir da fusão da Companhia Brahma com a Companhia Antártica. Ambas deixaram de existir. Continuam existindo produtos com a marca Brahma e com a marca Antártica por uma questão de participação de mercado, de garantia do espaço já conquistado junto ao consumidor. Mas não existe mais nenhuma empresa, nem com o nome Brahma, nem com o nome Antártica, porque ambas se fundiram para criar uma nova empresa, a Ambev. Este é um exemplo de fusão. Incorporação é quando uma empresa incorpora outra. Esta outra deixa de existir e a empresa incorporadora assume todos os direitos e obrigações da empresa incorporada. Isso normalmente acontece por meio de aquisições, mas pode ser também por outros caminhos, por outros motivos. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal, em 1986 para 87, incorporou o BNH, Banco Nacional da Habitação, porque o BNH foi extinto por uma decisão de governo. E aí, como desdobramento, as atribuições, direitos, obrigações, inclusive os funcionários do BNH, foram absorvidos, porque o BNH foi incorporado pela Caixa Econômica Federal. Exemplos recentes também no sistema financeiro. O Real foi incorporado pelo Banco Santander. O Banco Nossa Caixa de São Paulo foi incorporado pelo Banco do Brasil. São diversos processos onde bancos maiores adquirem bancos menores e incorporam esses bancos. O banco incorporado deixou de existir. E a empresa incorporadora recebeu, assumiu todos os direitos e obrigações da empresa incorporada. Cisão é quando uma empresa se divide em duas ou mais. A cisão pode ser parcial ou total. Se a cisão for parcial, a empresa se divide, uma nova empresa recebe alguns ativos e algumas obrigações, mas essa empresa aqui continua existindo. Então, uma cisão parcial, apenas uma parte da empresa anterior foi cindida, foi cedida a outra empresa. Um exemplo não muito recente, mas bastante ilustrativo de uma cisão parcial, foi o que aconteceu em 1996 com a Caixa Econômica Federal. Uma parte dos ativos imobiliários da Caixa Econômica, aqueles de mais difícil recebimento ou aqueles menos rentáveis, foram separados da Caixa e uma nova empresa chamada Engea, empresa gestora de ativos, recebeu estes financiamentos imobiliários. Então houve uma cisão parcial, uma parte do ativo, uma parte dos direitos e das obrigações da Caixa foi retirada e cedida a uma outra empresa, mas a Caixa continua existindo e funcionando.
Temos outras situações onde a empresa se cinde completamente, uma cisão total. Todos os ativos e obrigações daquela empresa original são distribuídos entre outras empresas e a empresa original deixa de existir. Temos um exemplo deste caso, até curioso no Brasil, que foi a cisão da Autolatina. A Autolatina era uma empresa que tinha sido criada a partir de uma fusão. Tinha sido a fusão da Volkswagen do Brasil com a Ford do Brasil. Criou a Autolatina. Só que a Ford Mundial chegou à conclusão que a Autolatina estava à cara da Volkswagen. Então a Ford tinha perdido o mercado e, portanto, ela decidiu encerrar esta parceria, esta fusão. E a Autolatina se cindiu em duas empresas, Volkswagen do Brasil e Ford do Brasil. Temos então a cisão parcial e a cisão total. A formação de holding é quando é criada uma outra empresa e esta empresa tem como objetivo fundamental ser a controladora das demais empresas do grupo. Normalmente é uma empresa de participações. Então nós temos, por exemplo, a Globo Participações, que é a holding do sistema Globo todo, incluindo rádio, TV e jornais. Temos a Silvio Santos Participações, que é a holding que controla o conjunto das empresas do grupo Silvio Santos. Normalmente, quando se cria uma holding, é porque existe um grupo de empresas que já se apresenta como grupo. Você pode ter grupo com holding ou sem ela. E a transformação é quando uma empresa muda a sua razão de existir. Ela muda o seu objeto. Ela passa de um objeto para outro sem fusão e sem incorporação. A empresa resolve mudar o seu ramo de atuação. Ela se transforma. Visto isso, vamos então listar as operações do segmento Corporate Finance. Todas elas têm nome em inglês. A primeira operação do segmento Corporate Finance é a operação chamada Leveraged Buyout. No Leveraged Buyout, também chamado de LBO, ou em inglês LBO, nesta operação, uma empresa é adquirida por um grupo de investidores, só que eles adquirem com dinheiro emprestado por um banco. Um banco, uma instituição financeira, financia a aquisição de uma empresa por um determinado grupo de investidores. E esse empréstimo tem como garantia a própria empresa adquirida. Então, o banco financia um grupo de investidores que adquire aquela empresa, ou que adquire o controle acionário, e a própria empresa é a garantia da operação. Temos o Management Buyout, também conhecido pela sigla em inglês MBO ou MBO em inglês. O Management Buyout é um Leveraged Buyout, só que com uma característica peculiar. No Management Buyout, daquele grupo de investidores que adquire a empresa com dinheiro emprestado, a atual administração faz parte. Aqueles diretores que eram diretores executivos contratados estão dentro do grupo de investidores que assume o controle da empresa com dinheiro emprestado. E esses diretores vão continuar na gestão. Só que antes eles eram diretores contratados, agora serão sócios. Da mesma forma como o Leveraged Buyout tradicional, esse grupo de investidores adquire a empresa com dinheiro emprestado e a empresa é garantia da operação de empréstimo. Então, a diferença fundamental entre o LBO, Leveraged Buyout, e o MBO, Management Buyout, é que, no segundo caso, daquele grupo de investidores que adquire a empresa,
Os atuais dirigentes, fazem parte desse grupo e continuarão na gestão da empresa. Temos também como operações do segmento Corporate Finance o Takeover Bid. Takeover Bid é aquele tipo de operação onde um investidor ou um grupo de investidores adquire o controle acionário da empresa pelo mercado de ações. Ele adquire a maior parte do capital votante comprando ações no mercado de capitais, na bolsa. Esse takeover bid pode ser uma chamada oferta amigável, que é quando esse grupo entrou em acordo com os atuais controladores, vai adquirir a parcela deles também, ou a chamada oferta hostil, quando a tentativa de aquisição se dá sem acordo com os atuais controladores. As ofertas hostis no Brasil são raras, porque no Brasil, até por características da própria legislação, os acionistas controladores, na quase totalidade dos casos, detêm mais que 50% do capital votante. Então é praticamente impossível assumir o controle da empresa sem acordo com o atual controlador. Entretanto, em outros países, em função da maior participação das pessoas no mercado de capitais, em função de uma dispersão acionária maior, é muito comum que investidores consigam comprar grande parte das ações no mercado de capitais sem acordo com o atual controlador, porque como o capital é muito disperso, o atual controlador tem só 20% do capital. Então, um investidor que adquira 25%, 30% do capital que está disperso em bolsa terá mais votos do que ele e poderá assumir o controle da empresa. Isso acontece mais em outros países. No Brasil é mais raro, porque aqui os controladores procuram, na sua grande maioria, na grande maioria dos casos, deter a maior parte do capital votante. E dentro de um takeover bid, ou seja, dentro de uma operação que visa a aquisição do controle acionário de uma empresa pelo mercado de capitais, pode aparecer a chamada tender offer, que numa tradução literal significa uma oferta tentadora. Lembre-se do presunto tender, aquele petisco tentador. Então, uma tender offer é uma oferta tentadora. É quando este investidor, que está buscando adquirir a maioria do controle acionário pelo mercado de capitais, oferece um valor acima da cotação do mercado para quem vender para ele. Normalmente, esse mecanismo é utilizado para essas operações de aquisição de empresas. Então, por exemplo, um grupo de investidores ou um investidor que pretende comprar a maior parte das ações que estiverem no mercado. Ele diz o seguinte: eu estou pagando 10% acima da cotação de hoje, desde que pelo menos 50% do capital representado por acionistas aceite essa oferta. Então ele está buscando adquirir o controle acionário da empresa. E esta oferta vale inclusive para o atual controlador, no caso de ser uma oferta hostil, que não tenha havido acordo prévio. Então estes são os mecanismos tradicionais no mercado de capitais, nas quais as instituições financeiras atuam fazendo assessoria, fazendo o processo de intermediação, porque como nós já vimos, todo processo de lançamento e também de aquisição por oferta pública, a chamada OPA, oferta pública de aquisição de ações, que busca adquirir uma grande quantidade, o controle acionário ou perto disso, essas duas atividades, o lançamento e a oferta pública de aquisição, têm que ser intermediadas por uma instituição financeira.